pecador reconhecer que é pecador e que precisa do perdão de Deus, que precisa se arrepender, que precisa de Jesus para alcançar a salvação. Esse é o grande milagre. Aleluia. E agora Jesus está saindo de Jericó. Entenda aqui, capítulo 10. Quando você vai lá para Lucas, capítulo 19, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó. No capítulo 10 de Marcos, você vai ver Jesus saindo de Jericó. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos. Jesus está saindo, salvou Zaqueu. Zaqueu se arrependeu. Agora Jesus está saindo de Jericó. E quando ele sai de Jericó, tem um cego à beira do caminho. E a Bíblia diz que ele era colocado ali todos os dias. Para o quê? Para alcançar alguma esmola, que alguém pudesse ajudá-lo. E a capa que ele usava simbolizava a vida de miséria que ele estava. É diferente da capa de Elias, que a capa de Elias era uma capa de quem era profeta. E de Bartimeu não, é alguém que estava ali à margem da sociedade, na miséria. Você entende? E quando Jesus está passando, lá em Lucas narra dizendo que, ouvindo Bartimeu, movimento de pegada, de pessoas passando, ele pergunta: o que, vamos usar aqui a expressão do nordestino, o que se sucede? Né? O que está se sucedendo? E alguém disse: olha, Jesus, o Nazareno, está passando. E aqui Marcos vai narrar, versículo 47, e ouvindo que era Jesus, alguém já falou, Marcos já vai direto, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem precisa de milagre tem que clamar. Quem precisa de salvação tem que buscar, tem que clamar, tem que buscar, tem que invocar o nome do Senhor, tem que gritar. E a Bíblia diz que aqueles que estavam indo com Jesus repreenderam Bartimeu para que ele se calasse. Mas ele não se calou. Por que ele não se calou? Porque ele estava aproveitando a oportunidade que Deus estava dando para ele alcançar o seu milagre. Irmãos, quando Deus nos dá a oportunidade de alcançar o nosso milagre, nós não podemos perder tempo, não podemos distrair. Precisamos estar atentos, precisamos clamar, precisamos aproveitar a oportunidade que Deus, a porta que Deus está abrindo para nós. Porque a mesma oportunidade, quem sabe, não vai aparecer de novo. E Bartimeu não se calou. Ele continuou falando, continuou clamando. Ele gritou, quem sabe até mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quem está com a dor quer gritar. Aleluia. E quando a alma grita, Deus ouve. Quando a alma grita, Deus ouve. Às vezes nós falamos alto e Deus não ouve. Não é porque Ele é surdo, é porque a gente não grita com a alma, a gente não abre, não escancara o coração para falar com Deus. Quando Ana estava falando com Deus, a sua alma estava gritando, precisando era de um milagre da parte de Deus. Às vezes está lá orando, mas a tua alma está clamando, está gritando dentro de Deus. A sua boca não
boca, mas tua alma está gritando. E Deus está ouvindo o que a tua alma grita. E foi isso que ele fez. Ele não desistiu. Ele gritou com a alma. Ele clamou mais alto, porque ele sabia que a oportunidade de Deus ouvir o seu clamor. E ele gritou. E quando ele grita mais alto, ele atrai, ele chama a atenção de Jesus. E Jesus para e diz assim: chama ele para mim. Eu imagino que as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca foram as mesmas que foram lá. Olha, tem bom ânimo, o mestre está te chamando, vai lá. E a primeira atitude quando Jesus chamou ele, sabe qual foi? Largou a capa. Não me interessa mais. A capa que simbolizava a miséria, a capa que simbolizava a dependência humana, ele não queria mais. Ele foi ao encontro do milagre. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele não perdeu a oportunidade. Ele queria o seu milagre. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus sabia o que ele queria, irmãos. Jesus sabia o que ele queria, mas muitas vezes Deus também quer que a gente abra a nossa boca para falar. Jesus sabia o que ele queria. E ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu vejo, ou mestre, que eu tenha vista, ou em outras versões diz que mestre, que eu volte a ver. Se é para voltar a ver, é sinal que ele era bom antes do problema que lhe aconteceu. Ele não foi cego de nascença. Por alguma razão na sua vida adulta ele perdeu a sua visão. E agora está desejoso de voltar a viver, de voltar a ver, de voltar a ter vida. Aleluia. E qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Vê, a tua fé te salvou. Jesus não somente curou ele da enfermidade física, mas curou também a sua alma, salvou a sua alma, libertou a sua alma. E quem sabe na sua alma existe a dor, a revolta, quem sabe ali uma razão de querer, de desejar o mal para alguém que fez aquilo contra ele. Porque quando alguém te atinge, alguém te machuca, alguém faz um mal contra você, quando você não é convertido, quando você não tem Deus na sua vida, você quer devolver com mal. E aquela alma daquele homem estava ferida, a alma daquele homem estava, quem sabe, revoltada pela condição que levaram ele a ficar naquela situação. E ali Jesus libertou, não somente da cegueira física, mas da cegueira espiritual também. Jesus curou a sua alma, libertou a sua alma, Jesus salvou a sua alma. Por isso que a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Porque quando você é grato a Deus, você segue Jesus pelo caminho. Você não abandona o caminho, porque sabe que quem te salvou é aquele que te ama, aquele que quer teu bem, é aquele que quer que você viva com ele na eternidade. Ser grato a Deus é nunca abandonar a cruz. Ser grato a Deus é nunca abandonar, aleluia, a Jesus por hipótese alguma. Ser grato a Deus é você manifestar o seu amor por Ele em todas as situações. E aqui o homem, esse cego, ele mostrou, manifestou. A Bíblia diz que ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele estava tão feliz, tão alegre, tão agradecido, que ele, quando abandonou a sua capa, ele foi até Jesus, Jesus devolveu para ele a visão, ele foi ser discípulo de Jesus. Aleluia. Nós também, outrora, fomos cegos também. Outrora, nós fomos também mal agradecidos.
Outrora, nós também não queríamos Deus, não amávamos a Deus, mas Deus manifestou o seu amor, nos alcançou. Alguém pregou para nós, alguém orou por nós, mas a palavra de Deus alcançou o nosso coração. Nós abandonamos a capa, nós abandonamos tudo para seguir a Jesus, para estar na presença de Jesus, para ser testemunha de Jesus nesta terra. Aleluia. E eu dizia uma vez, já falei isso aqui, no culto retrasado, quando falei acerca de como foi alcançado por Jesus, eu disse, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha aceitado a Jesus há muito mais tempo. Como o irmão Jardel aqui falou, testemunhou, chorando, um dia também eu falava assim, eu me pronunciava assim, porque eu sentia na minha alma esse desejo, essa vontade, essa emoção de estar na presença de Deus, de falar do amor de Jesus. Isso expressa o primeiro amor na nossa vida. A nossa perna treme, nosso corpo sua, né? Mas a nossa alma está grata a Deus pelo que Ele fez por nós. Como falei aqui no início do culto, se estamos aqui, se estamos de pé, é a mão dele, o poder dele, o amor dele que nos guarda, que nos protege, nos guardou até aqui. E temos todas as condições, todos os motivos para ser grato a Ele. Que nós possamos abandonar as nossas capas e cada vez mais ser grato a Deus e seguir a Jesus pelo caminho. Amém, amados? Fica essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Seja grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele vai fazer na tua vida. Seja grato. A melhor forma de você agradecer é quando você não recebeu, mas você já agradece crendo que Deus já fez, só falta chegar na sua vida. Amém? Vamos ficar